Bom dia! Hoje a nossa meditação da Palavra de Deus encontra-se no texto de um livro que eu tenho um especial apreço, o livro do profeta Abacuque, do Antigo Testamento, no conjunto dos profetas menores. Este livro, um pequeno livro com apenas 3 capítulos, conta ou relata a história da experiência de um homem face a situações das quais ele se sentia injustiçado, das quais ele não percebeu qual era a intenção e qual é que era o alcance daqueles acontecimentos, não compreendeu à primeira instância a resposta que Deus lhe deu, mas compreendeu uma coisa que é importante para nós nos tempos em que estamos a viver, compreendermos também. Abacuque viveu num tempo de mudança, um tempo que, à partida, ele conheceu o que é que era o tempo de reavivamento espiritual. Provavelmente ele viveu durante o reinado, ao final do reinado do rei Josias, mas depois, com a viragem, com a morte do rei Josias e com todas as convulsões em que o país de Israel entrou, com as invasões tanto do Egito como também da Assíria, este homem começou a perceber que aquilo que estava à sua volta era uma sociedade corrompida e uma sociedade que primava por essa corrupção. E é interessante, no início do capítulo ele tem um clamor da alma, e pergunta a Deus: até quando, Senhor, é que permites que estas coisas continuem? Talvez tenha sido o nosso clamor, o clamor do nosso coração, neste tempo que estamos a viver: Senhor, até quando é que isto vai perdurar? Mas este homem recebeu na primeira resposta de Deus, que o ainda tornou mais aflito na condição em que ele estava a viver. Deus respondeu que ia lhe trazer para a resolução daquele primeiro problema, na perspectiva de Abacuque, um problema ainda maior. Ele ia enviar uma potência para castigar aquilo que estava a acontecer em Israel, mas Abacuque teve a noção imediata que a potência que ia ser enviada seria, neste caso, a nação dos caldeus. Eles ainda tinham condições morais e espirituais e de ética ainda piores do que aquelas que Abacuque estava a viver. E isso trouxe-lhe dúvida: Senhor, é desta maneira que tu vais resolver a situação? Mas começamos a ver, perante esta resposta de Deus, também uma mudança no coração de Abacuque. Abacuque profere a palavra, ou a expressão, ou a frase, para melhor dizer, que mais tarde no Novo Testamento ela aparece 3 vezes. Uma em Romanos, outra em Gálatas e outra em Hebreus. Mas o justo viverá pela fé. E ele entende neste momento de grande dificuldade que a sua fé era aquilo que o devia guiar, o devia direcionar no meio de alguma coisa que ele não estava a perceber qual é que eram as intenções, qual é que era o alcance, o que é que isso iria dar no futuro. E o texto que eu gostava que nós meditássemos, isto do que eu disse foi uma pequena contextualização, encontra-se no último capítulo, como eu disse, capítulo 3, versículo 17 e 18, e diz o seguinte: as figueiras não chegam a rebentar, e as videiras não darão uvas, as oliveiras não produzirão os seus frutos, nem haverá nada para colher nos campos. Não haverá rebanhos de ovelhas, nem vacas nos seus currais. Eu, porém, sinto alegria no Senhor e sou feliz com Deus, o meu Salvador. Abacuque teve a noção que estas coisas que naturalmente conferem ao homem alguma segurança, que é a continuidade do aparecimento daquilo que torna a vida do homem sustentável, seja na agricultura, seja na criação dos animais, que naquele tempo era aquilo que lhe dava a subsistência. Este homem, depois desta convulsão interior e de perceber aquilo que Deus estava a fazer e de ter dito: não, eu não vou viver das circunstâncias, mas eu vou viver
da minha fé em Deus, da minha confiança em Deus. E ainda que aquilo que é natural para mim, aquilo que eu tenho como garantido, aquilo que toda a gente tem como garantido, como segurança para a nossa vida, para a vida do ser humano, se isso não acontecer, porque eu vivo pela minha fé, já não vivo das circunstâncias ou das coisas que eu posso ter como adquiridas. Porque ele entendeu, tal como também nós entendemos neste tempo que estamos a viver, aquilo que tínhamos como garantido de repente desapareceu. Mas há uma coisa que nós podemos continuar a ter como garantido, é que o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo, é o Deus que sustenta, é o Deus que cuida, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que dirige, é o Deus que tem um plano, ainda que nós não o percebamos. Ele tem um plano para nós. E o plano para nós é sempre um plano glorioso, porque é um plano que vai glorificar o nome dele. E ainda que não tenhamos as coisas que tínhamos como garantidas, podemos nos continuar a alegrar em Deus, porque confiamos nele, porque ele é o Senhor da nossa salvação. Aconteça o que acontecer, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que está a acontecer, não importa não percebermos o que é que está a acontecer, importa que saibamos convictamente que Deus não nos abandonou, que Deus está connosco e nele podemos confiar, porque ele tem um plano que vai cumprir em nós e esse plano é glorioso. Então é tempo não de ficarmos com medo, não de ficarmos com apreensão do que é que vai acontecer, com as dúvidas que vão surgindo, mas podemos dizer, como este homem, eu quero viver pela fé, e porque eu vivo pela fé, decidi viver pela fé com a confiança em Deus, então eu posso me alegrar em Deus, no Deus da minha salvação. Ele é a minha alegria, Ele é aquele que me motiva, Ele é aquele que dirige a minha vida. Tenham um dia muito abençoado e vivam nesta perspectiva, vivam nesta dimensão, na confiança em Deus e alegrem-se nele. Deus vos abençoe.